campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui para falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez. Então, abrimos ao acaso o Evangelho e nos caiu a lição: causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança, dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e pela ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência, que remonte progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão que mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, meus irmãos, a lição que nos cai hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 4, causas atuais das aflições. Para a gente pensar, estamos todos vivendo um período tão difícil na nossa sociedade, na nossa vida familiar, com tantos problemas, não é? Com tantos problemas na natureza, enfrentando esse desafio, da nova era, enfrentando esse desafio dessa mudança do nosso planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mudança essa que não será uma mudança assim rápida, é uma mudança gradativa e já começou e ainda vai levar um bom tempo, não é? Essas mudanças, elas se dão individualmente, em cada ser, em cada pessoa, para que depois, então, se possa mudar o planeta. Eu não consigo mudar o planeta se eu não começar por mim.
começar a mudar a mim mesmo, meus hábitos, as minhas atitudes, meu jeito de ser, meu jeito de conviver com as pessoas, não é? Então essa mudança, ela é gradativa, importante e começa por nós mesmos. E o Evangelho de hoje, então, nos diz as causas atuais das aflições. Todos nós sabemos que não estamos aqui neste planeta pela primeira vez. E nem será a última. É uma escola onde estamos aprendendo, matriculados, e nem sempre conseguimos, né, aprender a lição. Às vezes precisamos repeti-la, 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 até que a gente consiga assimilar. E aí passamos por uma nova etapa. E nessa etapa em que a gente se encontra, nós aqui no planeta Terra, esse planeta lindo, né, meus amados, com todas as dificuldades que temos, planeta maravilhoso, que nos acolhe, a nossa casinha, né, no mundo, nos acolhe com tanto carinho, nos dá tudo o que a gente precisa. Nós é que estragamos, nós é que poluímos as águas, poluímos o ar, poluímos até nossos pensamentos, né? Se a gente não cuida, a gente polui até os nossos pensamentos. Numa síndrome assim de egoísmo, daquilo que primeiro eu, depois o outro, não é? Se faltar para os outros, tudo bem, não pode faltar para mim. E não sabemos conviver, não desaprendemos de conviver com alegria, né? Com partilha, com doação, desaprendemos. Mas sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de repensarmos as atitudes. Sempre é tempo, meus amados, de nos analisarmos e ver qual a causa das aflições. Por que que estamos passando por isso? Por que que as coisas acontecem conosco, na nossa cidade, no nosso país? Por que que a gente vive este ambiente agora tão tumultuado em tudo, né? Nosso país, que a gente ama, tão tumultuado, tão difícil de conviver, com tanta desigualdade, com tantas pessoas passando necessidade, e com tantos outros, com tantas coisas. Certo que cada um tem aquilo que precisa, cada um tem aquilo que consegue, cada um tem aquilo que no momento merece, através dos seus atos, através das suas atividades, não é? Mas o que a gente diz é que aquele que tem mais materialmente poderia dividir um pouquinho com aqueles que têm menos, não é? Não que vá dar de graça, mas empreender, né? Quem sabe ajudar de alguma forma a levantar aquele irmão que está com dificuldade. Mas também não é só isso, não é só materialmente que a gente ajuda as pessoas. É principalmente espiritualmente. É principalmente mostrando a elas que estamos aqui de passagem, né? Que somos compostos de corpo e alma, corpo e espírito, que o nosso corpo é passageiro, é material, e como tudo que é material se degrada, termina, vai embora. Mas o nosso espírito não. Nosso espírito é imortal e está então encarnado em aprendizagem. Já esteve outras vezes, quem sabe em outros lugares, em outros corpos, mas o espírito é o mesmo, que continua em frente, avante, sempre melhorando. Pelo menos tentando melhorar, né, meus amados? Tentando ir em frente, tentando melhorar, tentando adquirir aquelas qualidades que necessitamos para nos sentirmos fortes, para nos sentirmos melhores e para percebermos que estamos evoluindo. Mas a gente não evolui sozinho. A gente evolui junto com aqueles que estão nos acompanhando nessa encarnação. Aqueles que Deus colocou no nosso lar, nossos familiares,
em formas de pais, mães, irmãos, maridos, esposas, sogras, chefes de serviço, né? Aquele do nosso trabalho, onde a gente convive, as nossas relações todas. Então convivemos com essas pessoas, burilando as nossas capacidades e as delas, burilando o nosso jeito de ser e os deles. Para isso é necessário que se tenha muita paciência, muito amor, para que se possa conviver com as diferenças e que não se coloque fora essa encarnação, mais uma que a bondade de Deus nos dá. Que a gente não coloque fora essa encarnação, que a gente saiba aproveitar cada dia, né, cada minuto da nossa vida. Que a gente saiba fazer boas escolhas para que possa ter boa colheita. A semeadura, a gente sabe, é livre. Todo mundo semeia o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Se eu semear vento, vou colher tempestades. Portanto, é inteligente da nossa parte semearmos amor, muito amor. Semearmos a paz, a compreensão. E isso tem que partir de cada um de nós. Essa reforma íntima que a gente precisa fazer não é fácil, mas precisa começar. Precisamos começar a cada dia fazendo um pouquinho. Deus não tem pressa. A pressa é toda nossa. Em melhorarmos, em burilar o nosso espírito, em aproveitar as oportunidades. As aflições atuais, que é o tema que nos caiu hoje, as causas atuais das aflições, elas normalmente, elas nos advêm de coisas que já fizemos ou nessa vida ou noutra vida. Os males que nos afligem, as doenças que trazemos, às vezes são por falta de vigilância da nossa parte. Quando excedemos no uso de bebida, no uso de alimentação, o nosso estômago, o nosso intestino logo vai sentir. E às vezes temos estes problemas para resolver por falta de coerência nossa, por falta de termos hábitos saudáveis, por falta de vivenciarmos uma dieta equilibrada, por falta de adequarmos o nosso tempo, termos horário para a nossa alimentação, horário para o nosso descanso, horário para a nossa atividade. O nosso corpo físico precisa de atividade. Precisamos nos movimentar. O corpo foi feito para ter movimento. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, a gente quase não se movimenta mais, né? A gente não precisa subir escadas, tem elevadores, não é? A gente não precisa caminhar, tem o carro, tem os ônibus, tem, enfim, os transportes coletivos, não é? A gente não precisa ir lá cortar lenha para fazer o fogo, né? Tá o fogãozinho ali, só mexer no botão, né? Agora, até pelo celular, a gente aciona todos os eletrodomésticos. Então, a nossa vida, graças à tecnologia, ficando muito tranquila, muito fácil. Mas nós perdemos, então, essa capacidade do movimento. Então, precisamos nos movimentar, precisamos caminhar, precisamos fazer algum exercício físico. Mas tem o nosso espírito, que também precisa de movimento, que também precisa de exercício. E cuidar do corpo nos parece fácil, não é? A gente está acostumado com este corpo físico, né? A gente sabe que precisa tomar banho, lavar o cabelo, ir ao médico, manter a saúde, não é? E o espírito? Nosso espírito também precisa de cuidados, precisa de oração, precisa de repouso, né? O espírito precisa de repouso? Precisa. O repouso naquele sentido de parar, escutar-se,
ouvir o que o nosso coração diz, escutar uma boa música, ter uma boa conversa, conversar com os amigos, cantar, brincar, brincar com as crianças, trocar energias. Que coisa mais boa, que coisa mais gostosa, né? Que podemos fazer, trocar energias com as nossas crianças. Elas são o futuro do mundo. E a gente fica tão contente, tão feliz, né, junto das nossas crianças. E se a gente não quer, então, daqui a pouco, ter mais aflições, temos que começar agora a planejar o nosso futuro, no sentido de fazermos o bem sem olhar a quem, e colocarmos em prática o mandamento maior que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para isso, é necessário que a gente comece a gostar da gente, que a gente comece a se amar, que a gente comece a melhorar, comece a pensar que hoje é o dia mais importante. O que passou, passou. O futuro ainda não chegou. Vamos viver o presente, que é um presente de Deus para cada um de nós. Então, meus amados, era isso que tínhamos para hoje. Aproveitar cada minuto, não se preocupar muito com o que passou, tentar de alguma forma buscar hoje o melhor, porque é hoje que a gente arruma o passado e planeja o futuro. Que Deus abençoe os nossos propósitos de melhora e que assim seja. Vamos então para nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, e tenho muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo as tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações
especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, que assim seja. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem em paz, até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site